O grito ecoou pela ribeira como um lamento de fado antigo, rasgando o ar úmido da noite portuense. Beatriz. Porque você me esconde como um vinho envelhecido no porão da família? Ana estava lá, de pé sob a luz trêmula de um candeeiro de ferro forjado, os olhos negros flamejando como as brasas de uma lareira no inverno do Douro. Suas mãos tremiam, apertando o chale de lã bordado com motivos de folhas de videira, herança de sua avó minhota. Beatriz, a CEO implacável da Vinhas do Norte, sentiu o coração apertar como uvas prensadas na lagar. Como poderia explicar que seu amor por Ana era um segredo guardado mais precioso que o melhor Port Tawny? Mas naquela noite de São João, com o cheiro de sardinhas assadas e fogueiras crepitando ao longe, o disfarce ruiu. Ana havia descoberto as cartas escondidas no cajón da escrivaninha de Beatriz, palavras ardentes, rabiscadas em noites de insonia, confessando um desejo que desafiava o peso de uma linhagem de mulheres fortes, mas solitárias, em uma Porto que ainda sussurrava julgamentos velados. Beatriz recuou um passo, o salto alto ecoando nas pedras irregulares da rua. Ana, não é o que pensas. Eu temo perder tudo. A empresa, a família, esta cidade que me moldou como o granito das suas catedrais. Sua voz, normalmente um comando afiado nas salas de reunião envidraçadas do centro, agora tremia como as cordas de uma viola de fado. Ana, com sua alma de pintora de azulejos, que capturava a melancolia das fachadas ribeirinhas em tons de azul cobalto e branco, aproximou-se. O vento do Atlântico carregava o salgado aroma do Rio Douro, misturando-se ao perfume de jasmim que Ana usava, extraído das flores que colhia no jardim da casa de sua mãe em Vila Nova de Gaia. Perder tudo? Ou perder-me a mim? Eu via-te nos jantares da empresa, Beatriz, com esse olhar que se demorava nos meus desenhos de rótulos para os teus vinhos. Pensavas que eu não notava? Que eu era só a artista freelance, a rapariga do interior que veio para a cidade grande sonhar com exposições na Galeria de Serralves? A multidão da festa de São João dançava ao redor delas, casais rindo com martelos de plástico batendo em cabeças, fogos de artifício estourando como confissões tardias. Mas para Beatriz e Ana, o mundo encolhera a um círculo íntimo de dor e desejo. Beatriz, herdeira de uma dinastia de produtores de vinho que remontava ao século XVIII, crescera entre vinhedos escalvantes nas encostas do Douro, onde o sol escaldante forjava caracteres indomáveis. Sua mãe, Dona Isabel, uma viúva de ferro que dirigira a empresa após a morte prematura do marido, ensinara-lhe que o amor era um luxo para os fracos, o verdadeiro legado era o império, as exportações para o mundo, os prémios em Bordeaux. Mulheres como nós constroem, não se desfazem por caprichos do coração, repetia Isabel, enquanto supervisionava a colheita, as mãos calejadas pelo toque das uvas. Beatriz internalizara isso, subindo aos 28 anos à presidência, transformando Vinhas do Norte em sinônimo de excelência portuguesa no mercado global. Mas Ana era o fado vivo que ela nunca ousara cantar. Conheceram-se 2 anos antes, numa feira de artesanato na Foz do Douro, onde o mar batia furioso contra as rochas. Beatriz, exausta de negociações com importadores franceses, procurava um presente para sua sobrinha, um azulejo artesanal. Ana estava lá, no seu estande improvisado, pincel em punho, traçando padrões inspirados nas antigas fábricas de cerâmica de Coimbra, mas com toques modernos, videiras entrelaçadas com rosas selvagens, simbolizando a fusão do tradição e rebeldia. Esta é para si, dissera Ana, entregando um pequeno painel sem cobrar. Sinto que precisa de algo que recorde que a vida não é só contratos e balanças. Beatriz rira, um som raro como um eclipse, e ali nascer o crush escondido. Mensagens trocadas à meia-noite, convites para cafés na livraria Lel onde Ana recitava versos de Sofia de Melbreiner, passeios pelo jardim do Palácio de Cristal onde as paquitas, as pavões, pareciam ecoar a graça tímida de Ana. Mas Beatriz nunca cruzara a linha, temendo o escândalo numa sociedade portuense ainda marcada pelos ecos do salazarismo,
onde amores como o delas eram sussurrados em tabernas, não proclamados em headlines. Agora, sob o céu estrelado de junho, Ana largou o chão, deixando-o cair como uma rendição. Eu amei-te desde o primeiro azulejo que pintei para os teus rótulos, Beatriz. Aquele com o sol poente sobre o Douro era o teu sorriso disfarçado. Mas esconder-me? Isso dói mais que as noites em que canto fado sozinha na casa da guitarra, imaginando-te na plateia. Lágrimas traçaram caminhos salgados pelas bochechas de Ana, refletindo as luzes dos barcos rabelo ancorados no cais. Beatriz estendeu a mão, tocando pela primeira vez a face de Ana com a reverência de quem prova um vinho raro. A pele era macia como pétalas de amendoeira em flor e naquele toque, o mundo de Beatriz, reuniões em Lisboa, viagens a Nova York, o peso da coroa invisível, dissolveu-se. Perdão, minha Ana. Eu sou uma tola, uma rainha sem reino se te perder. Deixa-me mostrar-te o que sinto, não em cartas escondidas, mas aqui, nesta Porto que nos viu nascer. Elas caminharam pela marginal, os manolos de Beatriz contrastando com as alpargatas gastas de Ana, um símbolo da ponte frágil entre mundos. Pararam num banco virado para o rio, onde o Douro murmurava segredos ancestrais. Beatriz contou-lhe da infância, as vindimas onde corria entre as filas de trabalhadores, cantando canções de escravos com sua avó, uma mulher que lera Camões às escondidas durante a ditadura. Ela dizia que o amor é como o vinho, melhora com o tempo, mas se guardado demais, azeda. Ana sorriu pela primeira vez naquela noite, traçando com o dedo os veios da mão de Beatriz, marcada por anéis de herança familiar. Minha mãe, em Gaia, sempre me disse que os azulejos contam histórias, frios por fora, mas quentes de memórias por dentro. O nosso pode ser assim. A noite avançou com conversas que fluíam como vinho tinto nas adegas da Grahams. Beatriz confessou o medo da traição corporativa que pairava sobre a empresa, um rival de Lisboa, o ambicioso Rui Carvalho, que cortejara seus contratos e, pior, espalhara rumores sobre sua instabilidade emocional para minar sua autoridade. Ana, com sua intuição de artista, percebeu o laço invisível. Ele sabe do nosso segredo? Usaria isso contra ti? Beatriz negou, mas uma semente de dúvida plantou-se. Contudo, naquela aurora rosada, com o primeiro canto dos galos e quando das quintas ribeirinhas, elas selaram um pacto. Sem mais escondidos, prometeu Beatriz. Venha à minha casa amanhã. Verás o Douro do meu terraço e eu, o teu coração sem véus. Ana assentiu e o beijo que se seguiu foi casto como uma bênção de padre na sé do Porto, lábios roçando, promessas tecidas no ar salgado. Mas o destino, como os fados cantados na Senhora da Noite, reserva reviravoltas. Na manhã seguinte, Beatriz acordou no seu apartamento minimalista na Boa Vista, com vista para o mar distante, o telefone vibrando com uma mensagem de Rui: parabéns pelo novo amor. Cuidado com os azulejos que racham. Anexada, uma foto borrada delas na ribeira, tirada por um espião anónimo. O pânico subiu como bolhas de um espumante agitado. Era o início do drama que testaria não só o amor delas, mas a essência da Portugalidade, resiliência forjada em séculos de navegações e saudades. O sol de julho escaldava os vinhedos do Douro como um beijo impaciente, e Beatriz dirigia o seu Mercedes conversível pela estrada sinuosa de Pinhão, o vento bagunçando seus cabelos enquanto Ana, ao lado, traçava esboços num bloco de papel. Olha para aquilo, disse Ana, apontando para as encostas terraceadas, onde as vinhas pareciam escadas para o céu. É como se a terra subisse para tocar as nuvens, desafiando a gravidade. Assim é o nosso amor agora, subindo, apesar de tudo. Beatriz apertou a mão dela sobre a alavanca de mudanças, um gesto que misturava posse e ternura.
Desde aquela noite de São João, elas haviam mergulhado num idílio discreto. Almoços em tabernas escondidas de Ribeira, onde pediam francesinhas sem molho para não manchar os desenhos de Ana, tardes na praia de Matosinhos, pés na areia fria, conversando sobre sonhos, Beatriz de expandir a empresa para os mercados asiáticos, Ana de uma exposição solo na Fundação de Serralves, com painéis que contassem a história de amores proibidos através dos séculos portugueses. Porém, o mal-entendido pairava como uma nuvem de poeira sobre a colheita. Rui Carvalho, com o seu sorriso de tubarão e ternos italianos que contrastavam com o linho rústico de Beatriz, marcaram uma reunião na sede da Vinhas do Norte para discutir uma parceria falsa. É uma oportunidade de ouro, dissera ele por e-mail, para unir forças contra os gigantes espanhóis. Beatriz, ainda inebriada pelo novo amor, aceitara, vendo nisso uma chance de fortalecer o império sem sacrificar o coração. Ana, ciente do risco, insistira em acompanhar. Eu sou a tua designer agora, oficialmente. Deixa-me ver se os rótulos dele combinam com a nossa essência. A sede, um edifício moderno com painéis de vidro refletindo os azulejos históricos da rua, fervilhava de atividade. Funcionários, muitos descendentes de famílias vinheteiras, com sotaques nortenhos grossos e mãos calejadas, cumprimentavam Beatriz com reverência. Bom dia, Dona Beatriz. O novo reserva está a envelhecer como um sonho. Ela sorria, mas internamente, o peso da herança oprimia. No escritório envidraçado, Rui esperava, flanqueado por 2 advogados de Lisboa, tipos secos como o Alentejo em agosto. Beatriz, que prazer! E esta deve ser a talentosa Ana, cujos azulejos inspirados enfeitam as nossas garrafas. Seu tom era meloso, mas os olhos varriam Ana com uma possessividade que fez Beatriz cerrar os punhos. A reunião desenrolou-se como um tango tenso. Rui propôs uma fusão. Sua distribuidora lisboeta absorveria parte da produção de Beatriz, prometendo a expansão. Pensa no legado, insistiu ele, inclinando-se sobre a mesa de mogno. A tua mãe aprovaria, ela era uma visionária, não uma romântica. O nome de Dona Isabel, falecida há 1 ano num acidente de carro nas curvas do Douro, cortou como uma navalha. Beatriz endireitou-se, a voz firme. O legado da minha mãe era independência, Rui. Não vassalagem. Ana, sentada ao lado, esboçava nervosamente, mas ergueu a cabeça quando Rui virou-se para ela. E tu, Ana? Ouvi dizer que vens de Gaia, de uma família de oleiros. Imagina os teus designs em garrafas exportadas para Tóquio. Mas... e se o mercado souber dos teus talentos pessoais? A insinuação era clara e Beatriz sentiu o sangue ferver. O que queres dizer com isso? Rui sorriu, deslizando um tablet pela mesa. Nele, e-mails hackeados, trocas entre Beatriz e Ana, palavras de afeto camufladas como discussões de design. O teu toque torna vinho vivo, como o teu olhar me faz. Ana empalideceu, o lápis caindo com um estalo. Como? Rui encolheu os ombros. Porto é pequena, Beatriz. Um funcionário leal ou não tão leal, e os segredos saem como rolhas saltando. Isto pode destruir a reputação da empresa. Investidores conservadores, sabes como é. Mas eu posso ajudar. Se aceitares a fusão. O ar no escritório ficou espesso como névoa matinal no Vale do Douro. Beatriz olhou para Ana, cujos olhos imploravam confiança, mas o pânico atraiu. Tu falaste com alguém? Estes e-mails eram privados. Ana recuou, ferida como uma pomba atingida. Eu? Beatriz, juro pelo fado da minha avó que não. Como podes pensar? Lágrimas brotaram e ela fugiu do escritório, o eco dos saltos misturando-se aos sussurros dos funcionários no corredor. Beatriz, paralisada, virou-se para Rui.
Sai daqui. A reunião acabou. Ele riu, um som gutural como de um porco no abate. Pensa bem, Beatriz. Amor ou império? Escolhe rápido, antes que o vinho azede. Sozinha, Beatriz desabou na cadeira, as mãos tremendo ao segurar uma garrafa de prova, o seu vintage 2018, ano da morte da mãe. O mal-entendido era uma teia tecida por Rui, mas a semente da dúvida fora plantada no seu coração endurecido por anos de batalhas corporativas. Ana, a mulher que pintava almas em cerâmica, era inocente, mas como reconquistar a confiança quando o mundo conspirava contra elas? Naquele fim de tarde, Beatriz procurou Ana na sua pequena oficina em Sedufeita, um espaço atulhado de argila e pincéis, paredes cobertas de esboços de fachadas portuenses, a Torre dos Clérigos, a Livraria Lelo, todas com toques de cor que evocavam paixão. Ana estava lá, de costas, moldando um azulejo com fúria, as lágrimas misturando-se à argila úmida. Vai-te embora, Beatriz. Se duvidas de mim, o que resta? Beatriz aproximou-se devagar, como quem pisa em ovos de fabril. Eu errei, minha flor do Douro. Rui é o traidor, ele hackeou os servidores, usou um informante interno. Contratei um detetive esta tarde, as provas vêm amanhã. Ana virou-se, o rosto sujo de azul, olhos vermelhos como uvas maduras. Provas? E o teu coração? Ele também foi hackeado pela dúvida? Beatriz ajoelhou-se, um gesto inédito para a CEO que comandava salas cheias de homens engravatados. Não. O meu coração é teu, Ana. Desde o dia em que me deste aquele azulejo na foz, com a rosa entre as vinhas. Deixa-me provar. Elas passaram a noite ali, entre o cheiro de terra molhada e o som distante de um acordeão na rua, tecendo reconciliação com palavras e toques leves, mãos entrelaçadas sobre a mesa de trabalho, promessas sussurradas como preces em romarias. Mas o drama só começava. Rui, sentindo o cheiro de fraqueza, preparava o golpe final, um leak para a imprensa local, escândalo na Vinhas do Norte, CEO em crise pessoal ameaça legado familiar. Porto, com sua alma católica e conservadora, ainda julgava amores como o delas com o rigor de um tribunal inquisitorial. Beatriz e Ana teriam de enfrentar não só o traidor, mas as sombras da sociedade que as amava em silêncio. A chuva de setembro caía sobre Porto como um véu de saudade, transformando as ruas em rios de reflexos nos azulejos molhados. Beatriz e Ana caminhavam de braços dados pela Avenida dos Aliados, ignorando os olhares curiosos. Um casal de turistas parisienses elogiava a elegância lésbica portuguesa, mas uma velhota com jal de lã murmurava ave-marias. Deixa-as falar, disse Ana, apertando o braço de Beatriz. Somos como as Amazonas do Douro, fortes nas encostas. Beatriz riu, mas o riso era frágil. O leak de Rui havia saído na manhã anterior no Jornal de Notícias. Paixão proibida na elite vinheteira, Beatriz Soares e a artista de azulejos em escândalo. As ações da empresa despencaram 15%, acionistas furiosos ligavam da Suíça e Dona Maria, a tia conservadora que geria as finanças, exigiram uma reunião familiar na casa ancestral em Lamego. A viagem ao Douro Superior foi um calvário de curvas e silêncios. Beatriz dirigia, os nós dos dedos brancos no volante, enquanto Ana olhava pela janela, vendo as vinhas outonais tingidas de vermelho e ouro, cores de paixão e advertência. Lembras-te da nossa primeira vindima juntas? Perguntou Ana, tentando dissipar a tensão. Tu, com vestido branco sujo de mosto, eu ensinando-te a pisar as uvas como nas festas romanas. Beatriz sorriu de lado. Como esquecer? Tu dançavas na lagar, cantando estranha forma de vida, e eu pensei, esta mulher é o meu vinho perfeito, encorpado, com notas de jasmim e um final longo. Mas o idílio fora breve. O escândalo trouxera à tona o conflito maior, a família de Beatriz, guardiã de tradições que viam o amor entre mulheres como um desvio, um capricho moderno que ameaçava o nome Soares.
Na Quinta de Lamego, uma mansão barroca com capela privada e adegas que ecoavam lendas de contrabando napoleónico, a família esperava. Tia Maria, com seu rosário de âmbar e coque severo, recebeu-as na sala de jantar, onde retratos de antepassados, navegadores e freiras, observavam com olhos pintados. Beatriz, minha sobrinha tola. Isto não é Lisboa cosmopolita, é o norte, onde o sangue é puro como o nosso Porto Branco. Ana, sentada ao lado de Beatriz, sentiu o rubor subir, mas ergueu o queixo. Puro? Senhora, a história de Portugal é tecida de amores improváveis, de Inês de Castro a camponesas que amavam em segredo nas quintas. Os azulejos que pintei para vossa empresa contam isso. Tia Maria bufou. Azulejos? Bonecada. A empresa precisa de estabilidade, não de distúrbios. O jantar foi um campo minado, bacalhau à brás servido com olhares cortantes, vinho servido em taças de cristal que tilintavam como acusações. O primo João, um enólogo tradicionalista que sempre invejara a presidência de Beatriz, interveio. Rui Carvalho ligou-me hoje. Oferece uma saída honrosa, fusão e tu reformas-te para cuidar da saúde. Aceita, Beatriz, antes que percas tudo. Beatriz largou o garfo, o metal batendo na porcelana como um ponto final. Perder tudo? Eu construí isto com as minhas mãos. E Ana não é um distúrbio, é a minha alma, como o Douro é a alma desta terra. Ana, tocada pela defesa, apertou a mão dela sob a mesa, um gesto de ânimo silencioso. Mas a tia, implacável, revelou o golpe. Eu autorizei o lique, Beatriz. Para te salvar de ti mesma. Rui é um bom partido, católico, com família na política. Esta é uma fase. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor como o rugido de uma cascata no Peneda Gerês. Beatriz levantou-se, os olhos flamejando como o sol poente nas vinhas. Traição na própria família? Vocês, que cantam fado de honra e saudade, vendem-me ao diabo por ações? Ana, vendo a dor crua, interveio com voz trêmula. Deixem-na em paz. O amor não é propriedade, é como o vinho, nasce da terra, não de decretos. Mas a discussão escalou, vozes sobrepondo-se como ondas no Atlântico, até Beatriz arrastar Ana para fora, para o terraço virado para o Vale do Douro, onde o rio serpenteava como uma serpente de prata sob a lua crescente. Lá, entre vasos de loureiro e o cheiro de terra úmida, Beatriz chorou pela primeira vez desde a morte da mãe, soluços profundos, como os lamentos de Amália Rodrigues em disco riscado. Perdoa-me, Ana. A minha família. Eles são o meu passado, mas tu és o futuro. Ana abraçou-a, o corpo pequeno contra o de Beatriz, murmurando. O futuro planta-se como vinhas, com paciência e raízes fortes. De volta a Porto, o casal enfrentou a mídia, uma entrevista na RTP Norte, onde Beatriz, com Ana ao lado, declarou: o amor é o nosso melhor vintage. Quem julga, que beba inveja. As redes sociais explodiram, amor no Douro trending, com artistas locais oferecendo apoio e até uma fadista de Alfama dedicando uma canção a elas na casa da guitarra. Mas Rui não desistia, enviou uma carta formal de apostil, ameaçando comprar ações minoritárias. O conflito interno de Beatriz aprofundava-se. Salvar a empresa significava confrontar a tia, mas arriscava perder Ana no processo, se o stress as separasse. Numa noite de outono chuvosa, elas refugiaram-se na Capela das Almas, em Sedufeita, cujas paredes azulejadas contavam histórias de redenção. Ana acendeu uma vela, sussurrando: Santo António, padroeiro dos impossíveis, une-nos. Beatriz, agnóstica mas tocada pela fé simples de Ana, ajoelhou-se ao lado.
Ali, entre o cheiro de cera e incenso, elas juraram lealdade não com anéis, mas com um azulejo que Ana gravara, duas videiras entrelaçadas, com a inscrição Saudade Eterna. O romance delas florescia na adversidade, mas o clímax aproximava-se como uma tempestade no Atlântico. O vento de novembro ouvava pelas gárgulas da Sé do Porto como almas penadas e Beatriz enfrentava a Assembleia de Acionistas na sala de conferências da Câmara de Comércio, um salão com tetos abobadados que ecoavam os debates dos descobrimentos. Vestida num tailier azul marinho, cor do Douro em dia claro, ela subia ao pódio, o coração batendo como tambores de uma procissão de Corpus Christi. Ana esperava nos bastidores, mordendo o lábio, um esboço de um novo rótulo na mão, uma mulher com asas de andorinha simbolizando liberdade. Vai correr bem, murmurara Ana antes, beijando a bochecha de Beatriz. Tu és a leoa das vinhas. Mas o salão fervilhava de tensão. Rui Carvalho, no centro da primeira fila, com seu séquito de corretores lisboetas, sorria como um inquisidor. Tia Maria, ao lado dele, evitava o olhar da sobrinha, o rosário clicando nervosamente. Senhoras e senhores, começou Beatriz, a voz ressoando com a autoridade de quem comandara vendanjos sob tempestades. A Vinhas do Norte não é só vinho, é a essência de Portugal, resiliência, paixão, terra que sangra para nutrir. Recentemente, enfrentámos ataques, não de pragas nas vinhas, mas de inveja humana. Rumores, leaks, tentativas de ópio hostil. Um murmúrio percorreu a sala e Rui ergueu a mão. Permita-me, Beatriz, isso soa desespero de quem mistura negócios com prazeres pessoais. O salão congelou, olhares viraram-se para os bastidores, onde Ana se encolhia. Beatriz sentiu a fúria subir como um mosto fervente. Prazeres? Rui, tu chamas amor a prazer? O meu amor por Ana, sim, declaro aqui, é o que me fortalece, como o sol fortalece as uvas. E quanto à traição, tenho provas. Projetou no ecrã e-mails forjados, registros de acessos não autorizados aos servidores, depoimentos de um informante interno comprado por Rui. Ele planeou isto para nos dividir, mas Portugal ensinou-nos a unir, nas caravelas, nas revoluções, nos fados que choram mas dançam. Aplausos esparsos irromperam, liderados por enólogos leais, mas tia Maria levantou-se, voz trêmula. Beatriz, para. Pensa na família. Eu errei, mas por amor a ti. Rui prometeu proteger o nome Soares. Beatriz desceu do pódio, aproximando-se da tia com passos medidos. Amor? Trair é amor? Tu, que me ensinaste a colher uvas com dignidade, vendeste-me por medo. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido de Maria. Eu vi a tua mãe em ti, forte, mas sozinha. Temi que o amor te destruísse como destruiu ela, casada por dever. A confissão pairou, revelando camadas de dor familiar. Dona Isabel amara em segredo uma companheira de juventude, um amor sepultado com o casamento arranjado. Beatriz, tocada, estendeu a mão. Então honra a mãe, aceita-me como sou, com Ana ao lado. A sala observava, e num gesto que ecoaria nas crónicas portuenses, tia Maria sentiu, abraçando sobrinha. Rui, isolado, gaguejou. Isto é loucura. Mas os acionistas, tocados pela humanidade crua, votaram contra a OPA, 68% a favor de Beatriz. Fora da Câmara, sob um céu limpando-se para o azul invernal, Ana correu para Beatriz, envolvendo-a num abraço que cheirava a argila fresca e esperança. Conseguiste. És a minha heroína das vinhas. Elas caminharam até à ribeira, onde barcos rabelo balançavam suavemente, e pararam num café com vista para a ponte. Ali, entre pastéis de nata quentes e bicas fortes, Beatriz confidenciou: sinto-me livre, Ana. Como se o Douro tivesse lavado as sombras.
Mas o romance delas não era imune a rachaduras, o stress do escândalo havia deixado cicatrizes. Ana, pressionada por comissões canceladas devido aos rumores, não queremos controvérsia nos nossos hotéis, diziam os clientes. Questionava, e se eu for o teu calcanhar de Aquiles? A artista pobre arrastando a CEO para o abismo? Beatriz negou veementemente, traçando o rosto de Ana com o dedo. Tu és a minha âncora, como as correntes desses barcos. Sem ti, eu afundava. O inverno trouxe uma calmaria relativa, jantares natalícios na casa de Ana em Gaia, onde a mãe dela, Dona Rosa, uma viúva de olhos bondosos que tecia rendas de bilros, acolheu Beatriz como filha. Bem-vinda à família das rendas finas, dissera Rosa, oferecendo um jale bordado com motivos de conchas de Santiago. Elas celebraram a consoada com rabanadas e filhós, cantando vilancicos antigos, e Beatriz sentiu pela primeira vez o calor de um lar não forjado em salas de reunião. Mas o clímax emocional veio na véspera de Ano Novo, quando Rui, acossado por processos judiciais, tentou um último golpe, uma carta anónima a Ana, alegando que Beatriz planeava sacrifícios pela empresa, incluindo o fim do relacionamento. Ela escolherá o vinho sobre ti, lia-se. Ana, ferida pela dúvida residual, confrontou Beatriz na varanda do apartamento dela, fogos de artifício estourando sobre o Atlântico como corações partidos. É verdade? Após tudo, ainda escondes partes de ti? Beatriz, o vento salgado enredando seus cabelos, caiu de joelhos na pedra fria. Não, meu amor. Cada segredo que escondi era medo, não plano. Casa comigo, não em igreja, mas no Douro, com as vinhas como testemunhas. Ana, lágrimas misturando-se à chuva fina, aceitou, e o beijo sob os fogos foi um pacto selado pelo destino português, romântico, resiliente, humano. Mas a traição de Rui havia aberto feridas sociais. Amigas de Ana, de círculos artísticos conservadores, afastaram-se, sussurrando ela arruinou a carreira por uma paixão. O conflito interno de Ana crescia, lealdade ao amor versus o sonho de exposição em Coimbra. Beatriz, sensível, propôs, vamos juntas a essa exposição. Eu financio, mas tu lideras. Assim, o drama tecia-se em tapeçaria de emoções, preparando o terreno para a resolução que honraria a alma minhota, perdão, crescimento, um amor que florescia como amendoeiras em fevereiro. A primavera de 2026 desabrochou em Porto com a ferocidade de um fado apaixonado, pétalas de laranjeira caindo como confetes nas ruas de Baixa. Beatriz e Ana preparavam-se para o casamento discreto no Douro, não uma cerimónia grandiosa, mas um ritual íntimo na Quinta do Seixo, com vinhedos como altar e o rio como bênção. Convidadas, tia Maria, redimida e trazendo o rosário da mãe de Beatriz, Dona Rosa, sendo um véu de renda para Ana, enólogos leais e artistas amigos que haviam resistido ao escândalo. Será como os nossos azulejos, dissera Ana, ajustando o vestido de linho branco bordado com videiras azuis. História antiga, toques novos. Beatriz, num fato de seda crua cor de terra, assentiu o anel de noivado, um topázio azul do Brasil colonial, herança familiar, brilhando no dedo. Mas sob a alegria, sombras persistiam. Rui, processado mas solto sob fiança, enviara uma última ameaça velada por advogado, apelo em curso. Preparem-se para mais escrutínio. A cerimónia, ao pôr do sol, foi um hino à Portugalidade. Um fadista local, com viola e guitarra portuguesa, cantou meu amor, voz rouca e quando pelas encostas. Tia Maria leu um excerto de mensagem de Pessoa, o mar com fim será grego, o mar sem fim é português, simbolizando o amor infinito delas. Ana e Beatriz trocaram votos escritos à mão. Beatriz prometeu ser o teu porto seguro, como o Douro é para as uvas. Ana, pintar o nosso amanhã em tons de esperança, sem medos. O beijo, sob um arco de flores silvestres, foi aplaudido por libélulas dançando no ar dourado.
Mas o idílio foi interrompido por uma chamada. O detetive confirmava que Rui subornara um jornalista para um artigo difamatório na véspera do casamento. Ele quer estragar isto, disse Beatriz, o telemóvel tremendo na mão. Ana, com a calma de quem molda argila rebelde, respondeu: então enfrentamo-lo juntas. O nosso amor não é frágil como vidro de Murano, é granito minhoto. De volta a Porto, o casal mergulhou na rotina renovada. Beatriz expandia a empresa com uma linha Mor do Douro, rótulos desenhados por Ana celebrando uniões diversas. Ana preparava exposição em Coimbra, azulejos do coração, com painéis dedicados a Beatriz, fachadas de casas ribeirinhas com janelas entreabertas, simbolizando segredos revelados. Mas o conflito culminou numa noite de tormenta, quando Rui apareceu à porta do apartamento de Beatriz na Boa Vista, encharcado e desesperado. Eu perco tudo se o processo avançar. A minha família, a distribuidora, tudo construído em mentiras, como a tua paixão. Beatriz, barrando a entrada com Ana ao lado, sentiu uma pontada de pena. Ele era um produto da mesma sociedade rígida que as oprimira. Mentiras? Tu dissestes, Rui. Mas o perdão não é fraqueza. Ana, surpreendendo-as, interveio: entra. Falemos como portugueses, com vinho e verdade. Na sala, sob a luz suave de um abajur de vidro de Guimarães, eles beberam um Porto 10 anos. Rui confessou, filho de um ditadorzinho local, crescera temendo a vulnerabilidade, usando intrigas para ascender. Vi-te forte, Beatriz, e quis quebrar-te para me sentir inteiro. As lágrimas dele misturaram-se ao vinho derramado. Beatriz, tocada pela humanidade crua, ofereceu um acordo: retirar a queixa se ele se reformasse e apoiasse causas LGBTQ+, na região, uma bolsa para artistas como Ana. Rui, quebrado, aceitou, murmurando: talvez eu aprenda a amar sem possuir. Quando partiu, a chuva acalmara, deixando um arco-íris sobre o Atlântico, sinal da aliança divina, como nas lendas de Noé Minhoto. O romance delas aprofundou-se na resolução, noites de fado na Senhora da Noite, onde Ana cantava versos originais sobre Beatriz, caminhadas pelo parque da cidade, plantando uma oliveira em homenagem à reconciliação familiar. Tia Maria visitava, trazendo compotas de figo e histórias da avó, amores lésbicos sussurrados em conventos do século XVII. Dona Rosa, orgulhosa, tecia mantas para o futuro neto imaginário, adotado talvez de um orfanato no Trás-os-Montes. Mas o toque humano veio na exposição de Ana. Azulejos do Coração lutou o Museu Machado de Castro, com críticos elogiando a fusão de tradição e ousadia que era portuguesa. Beatriz, na abertura, discursou: Ana ensinou-me que o amor é arte, frágil, mas eterna. Contudo, um último sussurro de drama. Ana descobriu uma gravidez impossível, um sonho de maternidade que o mundo lhes negara biologicamente. Quero uma família conosco, confessou ela numa manhã de maio, no jardim de Palácio de Cristal, entre pavões e rosas. Beatriz, sem hesitar, propôs a adoção. Seremos 3, tu, eu e o amor que adotaremos das ruas de Portugal. A jornada de papéis e esperas destoas, mas fortaleceu o laço, culminando na adoção de uma menina de 5 anos de Braga, órfã de uma tragédia familiar, batizada Sofia, sabedoria, como a poetisa. O final era humanamente perfeito, não sem cicatrizes, mas com crescimento. Num verão eterno, elas sentavam-se na varanda da quinta, Sofia brincando com azulejos pintados à mão, o dor fluindo como o tempo. Nós sobrevivemos, disse Beatriz, mão na de Ana. Como o vinho, melhores com as provações. Ana sorriu, beijando-a suavemente. E mais doces com o tempo. Porto, com suas ruas de pedra e almas de fado, testemunhava: o amor, mesmo escondido, explode em luz. Os anos fluíram como Douro em cheia, carregando Beatriz e Ana através de estações de alegria e melancolia suave, tecendo o tapete da vida portuense com fios de resiliência e ternura.
Sofia crescia uma rapariga de olhos curiosos como os de Ana, cabelos cacheados herdados da linhagem minhota de Beatriz, correndo pelos vinhedos da Quinta do Seixo com cestos de uvas nos braços, rindo enquanto aprendia a pisar o mosto em festas de vindima que ecoavam as tradições ancestrais. Mamã B conta a história do azulejo mágico. Implorava ela, aninhada no colo de Beatriz ao entardecer, enquanto Ana pincelava um novo painel na varanda, agora não só fachadas, mas retratos de família, 3 silhuetas entrelaçadas contra o horizonte do rio, tingidas de azul e ouro. Beatriz, outrora CEO de armadura impenetrável, suavizara nas bordas, como queijo de serpa envelhecido com ervas. As reuniões em Lisboa eram intercaladas por chamadas para Sofia, desenha-me um dragão para o rótulo novo, minha artista. A Vinhas do Norte prosperara, ironicamente, graças ao escândalo. A linha Amor do Douro tornara-se um êxito global, exportada para cafés que era em Berlim e vinotecas em São Francisco, com rótulos de Ana celebrados em revistas como Decanter. É o vinho do coração aberto, comentavam sommelier e Beatriz sorria, sabendo que o verdadeiro elixir era o perdão conquistado. Tia Maria, redimida na velhice, mudara-se para uma casa próxima em Pinhão, tecendo histórias para Sofia sobre a bisavó Isabel, uma mulher que amava o mar, mas casou com a terra. Tu, minha neta, amas ambos os mundos. Dona Rosa, com mãos trêmulas de artrite, visitava de Gaia levando rendas e lendas de sereias do Douro, ensinando Sofia a fiar bilros enquanto cantava modinhas tristes que terminavam em risos. Rui Carvalho, cumprindo o acordo, fundara uma fundação para jovens LGBTQ+, no Norte, confessando numa carta a Beatriz: o teu amor salvou-me de mim mesmo. Obrigado por me dares um fado com final feliz. Ele aparecia nas vindimas, agora como aliado, brindando com um copo na mão, às traições que nos tornam melhores. Mas a vida, como um fado bem cantado, reservava notas de saudade. Ana enfrentou uma exposição em Paris, o Louvre das Artesanato, diziam, deixando Beatriz e Sofia por 2 semanas num outono chuvoso. As noites eram longas. Beatriz lia Camões para Sofia à lareira, ao mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, e a menina perguntava, mamã a volta, como as andorinhas? Beatriz, com o peito apertado, respondia, sim, meu amor, como as andorinhas, mais forte, com histórias novas nas asas. A ausência reacendeu memórias do crush escondido. As cartas antigas, relidas à luz de vela, faziam Beatriz chorar de gratidão. Quando Ana retornou, com um prémio na mala e um colar de morano para Sofia, o reencontro na estação de São Bento, azulejos de cenas bíblicas testemunhando, foi um turbilhão de abraços e beijos castos, Sofia pulando entre elas como uma fada minhota. O clímax emocional veio num verão de 2030, quando Sofia, aos 10 anos, descobriu uma carta velha de Rui na gaveta de Beatriz, resquício do drama passado. Mamã B, foste traída? Por que esconder? Beatriz e Ana sentaram-na no jardim da quinta, sob a oliveira plantada nos antes, explicando com delicadeza, a traição é como uma erva daninha nas vinhas, dói, mas ensina-nos a podar melhor. Nós crescemos com isso, como tu cresces forte. Sofia, com sabedoria infantil, desenhou um azulejo, uma vinha partida, mas florescendo de novo. Para a vossa história, disse. Aquela noite, elas cantaram fado em família, Ana na viola, Beatriz na voz rouca, Sofia batendo palmas, transformando dor em herança. O legado delas estendia-se além. Beatriz mentorava mulheres na empresa, criando um programa Videiras Femininas para herdeiras de quintas. Ana abria ateliê em escolas de Gaia, ensinando meninas a pintar azulejos de autoaceitação. Porto, cidade de pontes e saudades, celebrava-as discretamente, uma placa na Ribeira. Aqui, em 2025, o amor explodiu como vinho bom. Num entardecer de dezembro, 10 anos após o Hugo da Ribeira, elas voltaram àquele candeeiro de ferro, agora com Sofia correndo à frente. Lembras-te do grito? Perguntou Ana, mão na cintura de Beatriz. Sim, respondeu ela, e do beijo que o seguiu.
Tu salvaste-me, minha pintora de almas. O beijo, sob o mesmo céu estrelado, era maduro como um porto de 40 anos, profundo, sem pressa, eterno. A humanidade do final residia na imperfeição, rugas nos rostos, cicatrizes de dúvidas, mas um amor que humanizava, refletindo a alma portuguesa, dramática, romântica, resiliente. Como Douro, elas fluíam, nutrindo gerações com o vinho da verdade. E assim, em Porto Eterna, Beatriz e Ana viviam, não como lendas, mas como mulheres reais, entre azulejos e videiras, onde o coração, uma vez escondido, brilha para sempre.